Cumprir deveres requer uma coerência com, a nossa vida. É uma condição de caráter e vida. Quer dizer, cumprir deveres envolve caráter e vida. Procurar seus direitos esconde as intenções e os motivos daquele que está à procura de algo que vai favorecer esses tais direitos. Como eu posso dizer? Que as pessoas procuram mais os seus direitos porque elas querem, de qualquer forma, para que esses direitos de posse, de propriedade, como a máxima do capitalismo, propriedade privada, é igual que a riquezas, e a riquezas mais-valia, da mais-valia o lucro é o objetivo máximo. Não importando que não se cumpram os deveres. Deveres morais, deveres de obedecer parâmetros da ética em todos os sentidos, respeitando as leis da natureza, os princípios da natureza, o ecossistema, o equilíbrio ambiental, tudo isso. Quem conseguir realmente alcançar um patamar empreendedor a nível de uma multinacional e não poluir o meio ambiente, esse realmente é uma pessoa que é sábia. Porque sábio é aquele que não destrói o meio ambiente, não destrói e polui deste meio ambiente os rios, não desmata de forma voraz as florestas, não faz queimadas, não joga venenos no solo, não se utiliza de agrotóxicos para proteger a sua lavoura, já que essa lavoura é uma lavoura para, para exportação, importação. É isso. Então hoje as multinacionais, elas fazem tudo ao contrário do que deveria eles mesmos cumprir os seus deveres. Todas as leis, todos os princípios, tudo aquilo que é para eles cumprirem, eles não cumprem. Mas eles procuram os seus direitos, acham que têm o direito de serem os donos da terra, mas de forma irresponsável, de forma criminosa, eles têm contaminado, destruído tudo que a natureza tem proporcionado. Então, aquilo que nós vimos
que o homem ele era de um tempo em que era uma era uma era esplendorosa, um tempo áureo, onde o homem se utilizava do ouro na sua alimentação, porque o solo era enriquecido de ouro. Mas devido o ser humano a fazer esse extrativismo mineral, começar a extrair o ouro, começar a minerar as atividades mineradoras para acumular esse metal precioso, o solo foi ficando pobre. E devido também o ser humano a usar o ouro para fabricar seus nichos, ele vê seus nichos de culto, adornar os seus templos com ouro, aconteceu algo que marcou a civilização, que fez voltar a zero. Foi destruída a civilização dessa época áurea. E como consequência, todo o ouro foi subvertido. E aí veio a época da prata, que a prata era abundante e que o solo ainda estava ainda permeado de prata. Mas aconteceu que o homem também foi extraindo a prata, toda a prata que pôde extrair, nos locais onde é a Ásia e a Europa, toda essa prata foi de forma voraz, foi dilapidada às regiões que havia muita prata. E mais ainda, o ouro já estava escasso, já estava exaurida as minas auríferas, minas de ouro, minas que contém esse ouro. E aí o homem vai em busca desse ouro e encontra as Américas, que fala que foi um acidente que eles chegaram, não, eles sabiam para onde estavam indo. E as rotas comerciais que eles iam para a Índia, não era a Índia que eles queriam ir em busca do ouro nas chamadas as terras, que depois foram eles batizaram com o nome de América. Então, esse é o começo do capitalismo comercial. Capitalismo comercial com acúmulo primitivo de, de capital através do metalismo e através das vendas de especiarias ou vendas de madeira, aquela madeira exótica chamada pau-tinta, o pau-brasil, que foi muito usado, entendendo? No comércio foi de forma traficado, eles traficavam essa madeira e iam enriquecendo. Depois que viram que o pau-brasil já estava já praticamente extinto, eles se voltaram para a exploração das minas. Isso aqui no Brasil. Nos outros locais, na América Central, eles exploraram o ouro e já havia ouro, ou seja, à vista deles, de forma fácil a tomar, que foi das civilizações chamadas pré-colombianas, ou incas, maias e astecas. Eles roubaram, assaltaram esses povos. Tudo isso em nome da fé do cristianismo, em nome de Jesus Cristo. Eles mataram, eles pilharam, eles violaram as mulheres. Então essa é a origem do capital. Ele já começa já com uma bandeira, o seu pendão foi hasteado em terras que não eram deles,
Então o capital está manchado de dame, de sangue, de pessoas, de seres humanos. Então o capitalismo primitivo, o homem tinha a sua ideologia, eles estavam na linha do pensamento humanista, a vertente de pensamento humanista. E nessa época o protestantismo estava nascente, estava começando com Martinho Lutero em 1517, com Calvino posteriormente, e com os demais pioneiros protestantes que eles vieram, né, da Inglaterra, vieram da França, vieram da Escócia, como Tyndale, né, William Tyndale, o John Knox da Escócia, Calvino da França. Quer dizer que o capitalismo tinha o protestantismo como se fosse o seu conselheiro moral, seu conselheiro no aspecto religioso. Então, os crimes desse sistema capitalista foram encobertos pela bandeira da falsa, que chamam, a falsa concórdia, da falsa Cholain, da falsa paz. E nessa bandeira, eles começaram a dogmatizar os seus, os seus ensinos religiosos, começaram a colocar, a impor seus dogmas a ferro e a fogo, que se não aceitasse a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles eram mortos, eram rechaçados, eram trucidados. Por isso que ocorreu o genocídio covarde, o genocídio que extinguiu a raça de muitos índios da Amazônia, das Américas pré-colombianas. E é interessante que hoje os descendentes hoje seguem a religião daqueles que mataram seus ancestrais. Isso é, isso é um paradoxo, isso é algo a se pensar. Então esse tempo que eles atuaram, a coroa britânica, a coroa espanhola, portuguesa, a coroa inglesa, em nome do Supremo, do Deus dos cristãos, não é o Criador que nós cremos, não é o nome que cremos, Yahuai, Yahu Yahshua Mitkai, Uruha Yahu Yahshua Yeshua, não é. Foi no nome desse ídolo, desse chamado Deus, que é o nome de um anjo caído, é que foi fundamentado o sistema religioso, o sistema feudal, que foi um sistema estamental, onde havia somente três classes, que eram três classes fixas, três classes que eram inalteradas, que eram classes de caráter vitalício, como o clero, que é o papado, a nobreza, que são os reis e os fidalgos, os condes, marqueses e etc. E a elite de soldados, de guerreiros, cavaleiros, e o campesinato. Quer dizer, quem nascesse do campesinato jamais ia casar com uma pessoa da nobreza.
E se essa pessoa do campesinato fosse uma pessoa inteligente, ela poderia ser um cavaleiro, poderia ascender de forma social e economicamente como cavaleiro, e também poderia ascender de forma na hierarquia clerical, na hierarquia católica romana. Ele poderia ser um monge noviço, depois um frade, depois um bispo, a ser bispo até chegar a ser um papa. Mas isso eram casos raros. Então, ah, desde quando foi estabelecido o sistema feudal na Idade Média, antes do capitalismo dar seus primeiros passos, a Europa ela era atrasada. Tudo era atrasado porque a, como diz, a vigilância e a extrema atitude radical religiosa do catolicismo impedia de que as pessoas pudessem ser livres. Então, por isso que surgiu o humanismo secular, o humanismo, o renascentismo, que foi um viés da cultura greco-romana, só que já nesse viés, um viés artístico, um viés da arte e literatura, para exaltar o pensamento, as realizações da época dos gregos, da época do chamado do Monte Parnaso, da, que essa escola de pensamento era chamada escola parnasiana, e também tinham várias escolas. Então, nessa escola do Renascimento, que tinha várias escolas, várias vertentes de pensamento também, eles começaram a protestar contra a hierarquia católica romana e contra a nobreza feudal. E daí o capitalismo, ele surgiu quando esses pensadores renascentistas, esses pensadores humanistas fizeram uma ruptura com os valores medievais. É um golpe no sistema cristão medieval. E surge agora o sistema cristão capitalista protestante. E mais uma coisa interessante. A Igreja Católica foi começada com Constantino. E Constantino foi que trouxe a, a história daquele que foi para o madeiro. Ele fez uma transferência de identidade para de trazer a história daquele que foi para o madeiro, do Mehushai, Yahu Yahshua Mehushai. Ele teve que fazer uns ajustes ao modo, aos ditames de sua consciência. Ele teve que fazer com que as pessoas acreditassem que aquele que morreu no madeiro é o mesmo, é o mesmo que Constantino adorava no seu culto familiar, no seu culto secreto, que é o Deus Sol, o ídolo solar, Baal, Zeus. Então Constantino adorava o Sol. Então ele concebeu na mente que ele poderia colocar esse Deus Sol no nível de alguém que veio como um homem humilde, um profeta. Então ele fez uma adaptação da história do profeta e colocou, é, ou seja, colocou dentro da mitologia grega, dentro da mitologia romana, dentro do sistema
panteísta. Então, foi assim, uma forma de chamar por Baal, ou Zeus, ou Apolo, ou Mitra, só que adaptando com a história de Yahushua Ben-Hushay, Yahushua Ben-Hushay. Então, assim aconteceu. Fazendo isso, as pessoas pensariam que estavam louvando ao verdadeiro, estariam louvando, na realidade, o, o ídolo, a entidade militar de Constantino, o chamado, o Supremo da Guerra, o Deus da Guerra, que ele entendia que o seu emblema, o seu símbolo era uma cruz. Daí que vem a história do cristianismo, daí que vem a história do Cristo. Só que Constantino fez uma reunião no Concílio de Nicéia, na data, segundo a história, 325, ele reuniu todos os sábios, todos os filósofos e também líderes das religiões budistas, hinduístas. Então eles fizeram um acordo. Olha, esse aqui, esse aqui vai ser o, o personagem, a figura, ou o ídolo, a gente falava lá, o Deus que será adorado para todos os povos. Aqui no Ocidente ele será chamado Iesu Cristo, porque vem de Eso, o ídolo gálico, que era o ídolo celta. E esse Ieso também será o mesmo Zeus para os gregos. Eles vão ver a imagem de Ieso com uma barba, aquela barba entrelaçada será a aparência dele como Zeus. Mas como é que as pessoas vão entender que é Zeus? Ah, sim, com aquele círculo, aquele halo solar, aquela aureola. Agora, lá no Oriente, vocês vão identificar, já que vocês realmente. Nós queremos, entendeu? Queremos que a crença budista se una conosco, a crença hinduísta se una conosco, mas nós devemos usar uma forma, um símbolo, um ícone. Aí esses hindus disseram, não, vamos usar o mudras. Nós se identificamos na Índia como mudras. E aí os budistas também se identificam como mudras, quer dizer, esses sinais ou gestos manuais esotéricos, ou gestos de mãos. Então eles pegaram a imagem de Buda e disseram, olha, nós vamos usar a imagem do seu Yeso com as mãos de Buda e também com as mãos de Shiva e de Brahma, de Vishnu. E se ele usar as mãos espalmadas de uma forma, será Buda. Se ele usar as mãos, os dedos, de uma outra forma, será Shiva, Brahma ou Krishna. E aí surgiu o nome Cristo, que significa é, iluminado do sol, iluminado do ídolo solar, do Deus Sol. Porque Sol já é o nome de um ídolo, porque o nome é o luminar maior ou um corrave brilhante. Então aconteceu que eles fizeram essas adaptações. No Conselho de Nicéia eles fizeram um sorteio entre 7 entidades que poderia ser o nome oficial do, da entidade ou do Deus do cristianismo. E eles até votaram por Buda, mas pensaram, mas Buda, as pessoas não vão acreditar.
Shiva também. Então vamos usar esse homem aqui, essa adaptação. E fizeram uma adaptação de um homem de olhos azuis, de barba, barba como se fosse castanha, e um homem realmente de aparência muito atraente. E aí foi o que aconteceu no Concílio de Nicéia. E nesse Concílio de Nicéia, eles determinaram um padrão. O livro será a Bíblia Latina, será a Bíblia Latina. Nessa Bíblia Latina, todos os nomes já estavam modificados. De Yahushua, Yahushua mudaram para Yesu, né? O Supremo Criador, que é Yahushua, mudaram para Dominus. E o nome de todos os profetas também foram alterados. E aconteceu que foi isso que surgiu no cenário uma nova religião. E nessa nova religião, que eu posso dizer, ela usou elementos da falida religião panteísta pagã, do falido sistema grego, porque na Grécia os templos de Zeus, os templos de Atenas, os templos de Artemis, os templos de Apolo estavam vazios. E o Império Grego estava entrando em decadência. Por isso que os romanos o subjugaram. Depois os romanos também ficaram em decadência, tanto de forma política, econômica e principalmente religiosa. Os templos a Júpiter, os templos a, a Diana, a Minerva e a outros ídolos, Mercúrio, Marte, estavam em decadência. Foi aí que Constantino teve a ideia de ressuscitar, de fazer o retorno da antiga religião pagã, fazendo essa religião pagã ser reciclada e receber uma nova roupagem com o nome de cristianismo. Então, Zeus, Apolo, Jatel, Baal, Fenício, Marduk dos babilônios, ele recebeu o fôlego de vida da imagem de Jesus Cristo. Quer dizer, quando se chama o nome Yeso, você está chamando todos os nomes, todas as identidades alternativas de Baal, todas as identidades alternativas de Baal que vai até o Egito com Osíris, de Osíris passa para Zeus na Grécia e entre os celtas e Eso e vai até chegar ao cristianismo. Então o mesmo nome, quer dizer, a mesma figura escondida sob muitos nomes. Quer dizer, a mesma figura, Baal, Marduk, Nimrod, Adonis, que é o mesmo Adonai dos judeus. Todos eles estão, vamos dizer, numa, numa conexão, numa correlação intercambiável. Então, são intercambiáveis todos os nomes do sistema babilônico, egípcio, grego, romano, celta, chinês, japonês, indiano, todos eles são intercambiáveis à mesma imagem de Jesus Cristo. Por isso que a imagem da besta, ela fundiria todas as crenças numa imagem. Quer dizer, os atos, os milagres do Cristo, eles seriam interpretados pelos povos como sendo os atos, vamos dizer, de Buda.
Eles diriam, olha, a encarnação, Buda se encarnou num homem aí que nasceu numa terra dos hebreus. Então eles fizeram isso para as pessoas pensarem assim. A própria imagem de Jesus Cristo também seria interpretada pelos hindus. Olha, Shiva, Brahma encarnou num homem também. Então a doutrina da reencarnação começou a ser divulgada através da imagem do Cristo, através da imagem de Jesus Cristo. É por isso que o nome da besta é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se você extrair, fazer a gematria, extrair os números e valores correspondentes às letras, vai dar 666. Mas também existe um anagrama secreto escondido no nome Jesus Cristo. Se vocês pegarem a letra, vocês vão extrair a letra L, a letra V que dá o som de U, a letra C que dá que é a C mesmo, a letra I, a letra F, a letra E e a letra R, Lúcifer. Então, quem está por detrás de Jesus Cristo, quem está recebendo adoração, quem é a imagem da besta que é adorado, é a imagem da besta que, na realidade, quem está sendo adorado é um anjo caído que se chama Lúcifer. Mas Lúcifer não é apenas um nome. Não é só um anjo caído Lúcifer que é adorado. Na verdade, é todo o conglomerado do sistema de rebelião dos anjos caídos. É adorado nessa fusão de crenças, de dogmas. Quer dizer, elas são intercambiáveis. Quer dizer, se você entender o que é a manifestação daquilo que é transcendente e daquilo que é imanente, vamos entender. Zeus Zeus é a forma tanto transcendente como imanente. Quer dizer, existe o Zeus e existe a encarnação de Zeus, ou Zeus se tornando um ser humano. Assim também Osíris, e Osíris, ele é transcendente e imanente, e Horus é a imanência, quer dizer, é o filho de Osíris. Baal é filho de El, por isso que Elohim é o Supremo, Elohim é o Shaddai, porque Baal é o filho. Então, eles representavam, eles através dos, dos astros, da conjunção astral, representavam através do Sol, Baal, que é o mesmo Zeus, é o mesmo, quer dizer, é o mesmo Osíris, mesmo Zeus, e a Lua, Astarte, Astarote, Ista, Hashem, Shekinah. Por isso que quando os judeus chamam Hashem, é a esposa de Adonai. Quando eles falam Shekinah, eles falam que é a esposa de Yahweh e Yahuwah. Ou Yahuwah é a esposa, que na verdade de Yahweh. Então, essa linguagem codificada, essa linguagem simbólica do Sol e da Lua, ela ela foi transferida, ela migrou para todas as religiões e para todos os sistemas de crença. Então, até hoje, as pessoas não sabem que quando chamam pelo Jesus Cristo, como diz, é a reencarnação, a encarnação de Deus, de Zeus. Então, esse é o sistema que nós estamos vivendo. As pessoas se dão conta de que isso é o que está acontecendo na nossa época. Por isso que o capitalismo ele ou seja, como se diz, se fez de cúmplice da, da antiga religião panteísta. Quer dizer, o capitalismo teve que trazer
o mesmo sistema de crenças fundamentais do antigo panteísmo. Por isso que na maçonaria eles são panteístas. Ver todas essas religiões, o centro delas é o panteísmo, que significa que a força suprema ela é impessoal. Se ela é impessoal, então tudo que é da matéria, esse ser poderoso que eles falam, o Deus, o Adonai, o Hashem, é impessoal. É uma força, ele não é pessoal. Segundo a Cabala, também é impessoal. Dizem que é pessoal, mas na realidade é impessoal. Então, esse é o sistema que hoje nós vivemos. É assim que pensa a humanidade até agora. Elas não abandonam os mesmos ídolos do sistema panteísta, porque o panteísmo criou a ideia de um filho, que um filho, ele assume o trono do pai, assume os negócios do pai, e o pai se aposenta, parece. Então, desse sistema do cristianismo, através do sistema protestante, que é puramente capitalista, é que foi emancificado, foi proliferada, né, disseminada a história do filho que hoje conhecemos. E que, quando se deparamos com a mensagem do hebraico arcaico, de que o próprio Yahuwah veio em carne, as pessoas elas ficam espantadas, ficam perturbadas. Por quê? Porque foi o sistema medieval que inventou isso e o sistema capitalista protestante que disseminou e expandiu para todos os países do mundo. Mas a Igreja Católica, ela não muda até hoje, ela que é a proprietária desse dogma. E as religiões protestantes têm que seguir esse padrão até hoje. Então, vou dar continuidade a outro tema, que o Criador abençoe a todos. Yahuwah os abençoe.